Maquiagem de hoje é na Fabi. Ela já tava com o Oil Shine da Thalita Barrichello. Nesse momento eu tô aplicando o primer. Eu aplico ele na zona T, dando leves batidinhas, meio que puxando, enfiando o produto pra dentro. Quando a pessoa tem um pouquinho mais de linha de expressão, eu aplico nessa região aí onde costuma ter um pouquinho mais. Aí eu vim com essa quantidade do hidratante Hydra Blend da Daisy Peroso. Foi um pouquinho de menos, mas como a pele dela é muito oleosa, eu acabei deixando por isso mesmo. E eu aplico fazendo meio que essa massagenzinha, assim, pra dar, vamos dizer assim, meio que um agrado pra cliente. Aplico também na região das olheiras, pra que o corretivo não fique muito seco, porque eu uso da Catarina Hill e ele é um pouquinho seco. Fiz o teste da base nessa região, gosto de fazer nessa região, aplico uma quantidade até que boa. E aí, parece que ficou do tom, mas ficou um pouquinho claro. Já já eu corrijo e te mostro. Eu aplico com um pincel, dando batidinhas. Eu tava sem esponja nesse dia. E notem como eu vou virando o pincel e eu dou as batidas como se fosse esponja. Eu viro o pincel pra encaixar melhor nas extremidades. Ó, ela ficou levemente mais clara, tá vendo? Eu corrigi com um corretivo da Maquier. Eu amo os corretivos da Maquier. Eu gosto muito dessa textura. Não diluo nem nada, usa assim mesmo, tá? E eu aplico da mesma forma que eu tava aplicando a base, como se eu estivesse fazendo uma camadinha a mais de produto. Vim com o corretivo da Maquier também, na cor Canelle. Ele é levemente mais claro do que a base mais clara que eu já tinha usado nela. E aí eu usei um pincel um pouquinho firminho, assim, pensa num de esfumar um pouco mais firme, sabe? Um de base, só que menor. É isso. Ele é do AliExpress, eu nem sei se ele existe mais. E aí eu aplico em toda a área T, como se fosse a região de iluminação. Mesmo eu não gostando muito de iluminar, nota que eu usei um tom bem próximo do tom dela mesmo. Só pra dar aquela cobertura extra. E aí, região de olheira sempre marca, né? Aí eu voltei esfumando com o dedo, porque eu estava sem esponja novamente. E aí, só ir esfumando, dando batidinhas, e logo em seguida eu já venho com o pó pra aplicar por cima. Porque aí nem dá tempo de vincar de novo, entendeu? Aí esse pó que eu tô usando é o BT Skin da Bruna Tavares na cor Light. Eu gosto de aplicar com o pincel, porque eu acho que daí ele sela a pele na medida. Eu não gosto também daquela pele super selada, sabe? Aí eu aplico meio que pressionando e dando arrastadas depois. Peguei a paletinha da Catarina Hill, a cor mais clarinha para corrigir a sobrancelha dela. Eu achei que eu deixei a desejar nessa parte, mas tudo bem, acontece. A parte mais do início da sobrancelha eu aplico um pouco e depois eu faço o movimento de esfumar com o pincel. Olha como eu vou bem esfumando mesmo. E aí eu vim com o iluminador da Makeup Revolution, eu detonei a minha paleta e aí eu tô usando ele unitário. Eu aplico nesse movimento de vai e vem, de arrastada, porque eu acho que o iluminador acende mais. Aplico nessas regiões que vocês estão vendo e sempre também no arco do cupido. E sempre pegando mais produto. Já falei uma vez e vou falar de novo, o pincel não é caneta, ele não risca pra sempre. Eu não lembro qual blush da Mari Saad é, mas eu acho que é o Hot Pink. E eu gosto de usar esse pincel esse tipo de pincel bem fofinho. Esse é o da Nadia Tambasco, se eu não me engano, ou o da Meilis. É um pincel aleatório que eu comprei também. O importante é o formato, bem fofinho para ajudar no esfumado. Contorno Swiss Chocolate da MAC. Eu usei ele. Eu sempre passo um pouquinho ao redor do olho, sabe? Na região das têmporas. Começo ali e vou subindo, fazendo aquele 3, vamos dizer assim. E eu também passo nessa região que eu tô aplicando agora. E eu tô usando o mesmo pincel do blush, porque eu acho que daí ajuda também a juntar tudo na maquiagem, sabe? Ai, gente, eu sou bem econômica nos pincéis, eu uso o mesmo pra várias coisas. Porém, infelizmente, não dá pra enfiar um pincel daquele tamanho pra fazer contorno no nariz, né? Então, peguei um pincel pequenininho e fui fazendo esfumado. Bem de leve, porque assim, eu apanho pra contorno no nariz. Aí, esse mesmo pincel, eu usei uma sombra da Catarina Hill, achei que ficou escura, aí eu troquei pro Pó Vult número 9. Quase todos os meus esfumados eu começo por ele. Aí eu aplico dando batidas, pego mais produto, bato, pego mais produto, bato, vou nessa até o infinito, até eu achar que tá bom. E aí, vamos dizer assim, eu faço um quadradinho no final, não muito quadrado, né? E aí, depois eu já vou trazendo a sombra mais pro canto interno.
Repara nesse momento, eu vou falar pra ela virar um pouquinho pra lá. Sejam delicadas, olha a minha delicadeza pra fazer isso. Eu fico puta quando eu vejo alguém puxando o rosto da pessoa. Acho uma extrema falta de respeito. Não sejam desrespeitosas com a sua cliente, tá bom? Passado esse momento momentâneo de raiva, eu apliquei aquela cor que eu tinha achado meio escura da Catarina Hill, é esse segundo tom de sombra aí, ó, que eu peguei agora, e fiz no cantinho o mesmo esquema, vamos dizer assim, um quadradinho meio arredondado, aquela região ali do terço final do olho, sem invadir tanto para aquela primeira cor de sombra que eu passei. Olha como tá o esfumado. A Fabi tem pálpebra gordinha, é muito importante que a gente escureça essa região de cima, vamos dizer assim, e não trazer muita iluminação nela, porque senão a gente vai acabar trazendo a pálpebra mais pra frente ainda, porque afinal de contas a pálpebra gordinha, ela já tá meio pra frente, entende? Nesse momento eu tô usando um pó meio que do tom dela pra cortar um pouco da sombra que acabou descendo pra baixo, pra dar aquele acabamento. Aí eu peguei a sombra mais escura da paleta, achei que não ficou tão escura e eu comecei a usar ela misturada com preto. Olha como o meu pincel ele é um pouquinho menor, porque eu quero aplicar numa região menor. Eu aplico só uma bolinhazinha, vamos dizer assim, mas no final do olho, só pra dar um charme a mais. Aí eu vou subindo o meu esfumado só com o restinho que tá no pincel. Aí eu usei uma sombra meio coralzinha, que tem numa paleta da Colourpop, e apliquei nessa região aí que tá aparecendo, tá vendo? O tom meio rosadinho, meio coral. Então, apliquei ele nessa região e agora eu vim com a cor branca e aplico bem no cantinho interno, sem subir muito a sombra, bem no cantinho lacrimal mesmo. Entrei na frente, Aí, aquele marrom que não é o mais escuro da paleta, eu usei embaixo na raiz dos cílios. Esse aí, ó, tá vendo? Esse. Raiz dos cílios inferiores, muito importante. Pega um pouco, esfuma. Pega mais um pouco, esfuma. Pega mais, esfuma. Isso é importante em tudo, mas nos cílios inferiores mais ainda. Peguei o BT Velvet preto pra fazer como se fosse um lápis de olho. Aí eu aplico, tem que aplicar uma quantidade um pouquinho maior, porque na linha da água ela tá meio úmida, né? O ideal seria usar um cotonetinho e limpar antes. Pensei nisso agora só. E mesmo esquema, pega um pouco, esfuma. E pra selar esse lápis, de certa forma, eu uso a sombra preta por cima, porque daí eu acho que dura mais também. E fica mais escurinho, né? Fica bem pretucho. Mesmo esquema, pega, aplica, pega, aplica, pega, aplica, tá? Não fica esfumando até o infinito, não. O pincel pra essa parte é o E21. Eu adoro esse pincel. Eu deixei esse take só pra mostrar como é o pincel. Aí, eu peguei um pincel caneta e peguei a sombra não, o pozinho do tom dela e fui esfumando embaixo pra dar um acabamento melhor entre a sombra e pele. Nessa parte, eu achei que eu tinha subido demais com a sombra mais clara e que acabou evidenciando a pálpebra gordinha. Então, eu voltei com aquela sombra meio escurinha e esfumei. Lembra daquele troço de que tudo que a gente ilumina a gente traz pra frente? E tudo que a gente contorna a gente traz pra trás? Então, gata, é esse pensamento. Batom vermelho, eu normalmente faço isso de luva, quando é cliente de verdade, tá? Eu boto ele na minha mão, com luva, no caso de cliente, e passo o pincel em cima do produto que eu descartei na minha mão, vamos dizer assim, e aplico. Muito importante em batons, pega o máximo de produto possível. Tem pouco produto no pincel? Pega mais. Eu sou dessa linha de pensamento, acabei de perceber. Sempre que tem pouco produto no pincel, pega mais, fia. Você não tá esfumando, você tá aplicando. Parte de cima, eu gosto de ir, tipo, essa parte de dentro eu dou meio que mais uma arrastada, mas a parte de cima, bem no limite, contorno mesmo, eu gosto de dar umas batidas, tipo, pressionando o pincel, ó como eu tô fazendo, pra que pigmente bem e muita calma nessa hora. Olha a minha velocidade fazendo isso. Então, assim, vai com calma, toma seu tempo, olha bem a linhazinha dela e passa na linha. Outra coisa importante, ajuda a sua cliente a abrir os olhinhos. Puxa as olheiras para baixo e pede para ela olhar bem para cima. Pronto! Gente, eu achei que ela ficou lembrando a Letícia de Paula. Não sei se é besteira minha, mas é isso, essa é a maquiagem final. Eu achei que eu tô meio bravinha nesse tutorial, não sei o que aconteceu, gente. Desculpa, espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Um beijo e até a próxima.